centro industrial diretamente ligado à produção de carvão e desenvolveu a indústria química do leste da Alemanha. Tudo isso são minas que de um dia para outro foram fechadas. Um jardim filosófico que foi feito por um príncipe alemão na segunda parte do século XVIII, um ponto de desenvolvimento industrial da indústria química, o ponto do Bauhaus da inovação estética, modernista, ligada à arquitetura e urbanismo, e a reforma como um espírito de colocação crítica dos assuntos da sociedade. Quando a mina foi fechada, a cidade tinha um desemprego de 45% e uma paisagem totalmente destruída. A partir dos vários editais que foram editados na época, houve projetos que chegaram nessa comissão. De maneira que os editais eram coisas interessantes para os artistas e para todos. Responder, mandar ideias, projetos para de uma certa maneira, transformar, resolver o problema da existência. Isso é um pouco a carta ecológica da região. Então, o importante é ver a poluição que está visível. A região era altamente poluída. Então, era um elemento dos editais. Não? O que vamos fazer com essa poluição? Temos que repensar a questão da indústria, da ecologia e de como o homem ocupa o espaço. Para mim era fundamental lembrar para a população do lugar, para esse parque, lembrar que no passado era um lugar de mineração. Eu tinha a vontade de preservar um pequeno prédio transformado em um pequeno museu, que era a presença da história dentro da natureza. Como? Porque essa natureza não se podia entender sem a história da mineração. Quando a gente fala em reparação integral do dano, no caso é um dano ambiental. A reparação integral, em tese, ela não vai inadmitir a presença de algum elemento que represente a memória do que se fazia ali. Então, assim, não necessariamente. Então, assim, eu não... mas talvez isso também está evoluindo no direito. Tudo isso que a gente está discutindo, isso foi quando, já? 99. 98, 99. A gente tem 20 anos. O projeto final, com todos os planos, é de 98. Essa coisa que você não consegue mais voltar à paisagem original. Então, assim, como é que essa recuperação... A paisagem original não existe. Não existe, já não existia. Então, é uma questão de conceito. O que é reparação integral? O que é reparação e até que ponto? E uma discussão. E aí a sociedade civil também entrar e dizer, não, a gente acha bacana ter essa visão da história na paisagem, na transformação da paisagem. Das decisões, isso que a gente está falando muito, como é que a sociedade civil também entra nesse nuance. Quer dizer, o direito ele tem as regras, como é que você interpreta numa situação específica, num território, que tem uma história, né? Como é que essa negociação de perspectivas ali, porque cada um vai ter uma perspectiva, pode agir em prol de um lugar ficar mais interessante. A gente tem falado muito sobre os robôs fazendo o papel de advogados, como se fosse simplesmente que eles pudessem fazer uma leitura preto no branco. Isso é uma coisa, mas é muito mais para uma advocacia em massa, né? Porque, no geral, assim, se a gente for parar para pensar, cada situação vai ter a sua peculiaridade, a sua especificidade, vai depender de uma série de fatores e análises multidisciplinares para se chegar a uma conclusão do que significa
nesse caso específico, o que significa recuperar a área? Recuperar a área vai voltar para o original? Não, que original é esse? Não existe. Vai ter que tirar a trilha? Não necessariamente. Ou será que tem que tirar? Então são várias as questões múltiplas, né? Que vão ter as suas especificidades em cada caso. Não tem uma regra. Dessa interdisciplinaridade, você vê quando o Jacques fala, eu acho interessante, porque são atores ali sociais que sentam e estão discutindo. Pode não ter conseguido, pode ter prevalecido. Eu tenho que pensar que isso foi há 20 anos atrás. Então hoje a discussão já está num ponto que admite que há uma discussão e há uma questão de você trazer uma perspectiva interdisciplinar para poder discutir. O Brasil, a gente está tentando isso, né? Aliás, o grupo do Nima Jurídico tem essa perspectiva das coisas, ter nuance, né, nas coisas. Né? Exatamente.